Olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma noite de formação aqui promovido pela Arquidiocese de Passo Fundo, em parceria com a Iniciação à Vida Cristã aqui da Arquidiocese. Hoje, nesta noite, nesta nossa quinta noite de formação, queremos trabalhar sobre a temática seguindo a temática da profissão de fé, do creio, agora professar que nós cremos em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, que é nosso Senhor. E para podermos também ter uma noite proveitosa de estudos, também de aprofundamento da nossa fé, da nossa esperança, vamos pedir a luz do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iluminados pela Palavra de Deus, queremos recordar aquilo que nos diz São Paulo na Carta aos Gálatas, capítulo 4, que diz: Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei, e todos recebemos a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Filho, que clama: Abá, ó Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós estamos vivenciando esta semana tão intensa de oração pela unidade dos cristãos, a semana que nos prepara para vivenciar a acolhida do dom do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O dom do Espírito que nos faz ser filhos no Filho. Sabemos que este ano de 2025, ano do jubileu, o Papa Francisco escreveu inclusive na bula que esse ano marca os 1700 anos do Concílio de Nicéia, um concílio tão importante, o primeiro concílio ecumênico da nossa Igreja, que aconteceu no ano 325. Um concílio que definiu também as verdades da nossa fé. E é por isso que nós, nesta semana, celebrando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, queremos nos unir como cristãos, como pessoas de fé, com todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Nos unir a tantas pessoas que talvez passam pelas crises de fé, as crises de esperança. Nos unimos às pessoas que estão também enfermas, catequistas, ministros, lideranças, povo de Deus das nossas comunidades, para que o Espírito Consolador nos ajude a fortalecer a fé em Jesus Cristo, razão da nossa esperança. E vamos rezar a oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa vida, ilumine os nossos corações, ilumine também a todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, único Filho de Deus. Vem, Espírito de luz, ilumina, esclarece, conscientiza. Faze-nos penetrar no interior das coisas, por trás das aparências. Sem a tua presença, tudo é sem sentido e a história é sem rumo. Que em tua luz vejamos a luz. Vem, Espírito transformador, desperta, dinamiza, multiplica as energias escondidas do teu povo. Sem a tua força, tudo está parado, tudo é desintegrado. Vem, transforma a face da terra. Vem, Espírito Criador, renova, constrói, reinventa o futuro do qual nós somos responsáveis. Sem a tua coragem, somos incapazes de atos novos, de ação libertadora. Vem,
cria o homem novo aberto ao Espírito. Vem, Espírito unificador, arranca-nos de nossa solidão, ensina-nos a partilhar, a dividir, a solidarizar, a não desistir. Sem a tua ajuda, somos egoístas e orgulhosos. Ensina-nos a sabedoria na intimidade. Vem, Espírito Consolador, sara, consola os corações aflitos, as chagas escondidas. Sem o teu apoio, tudo é triste, tudo é sem vida. Na tua presença, júbilo sem fim. Vem, Espírito Pacificador, une os povos, une as raças, une as comunidades e as famílias divididas. Dá-nos o teu perdão. Sem o teu amor, somente há desentendimentos. Vem, Espírito de paz, Espírito de urgência, apressa os tempos. O Cristo está à porta e bate. Vem, encaminha a história para o reino. Vem, Espírito escondido, Espírito prometido, Espírito dos profetas, de Jesus, de Maria, da Igreja. Revela-te a teu povo reunido, à tua Igreja em oração. Espírito de Deus, derrama o teu amor. Amém. Aleluia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que possamos ter um encontro, com certeza será um encontro iluminado por esse Espírito que une os nossos corações numa só fé, em Jesus Cristo, Senhor nosso, o único Filho de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E nesta noite nós contamos com a presença da irmã Araci Ludwig, irmã de Nossa Senhora, irmã Notre Dame, que vai nos ajudar então hoje a percorrer este caminho da nossa fé, de recordar quem foi Jesus Cristo, Ele que nós professamos que é o único Filho de Deus, nosso Senhor. Por isso, bem-vinda, irmã Araci. Se possível, então, pode ligar o seu microfone ali, e assim nós vamos escutá-la com muito carinho, muito prazer. Seja bem-vinda à nossa formação e a palavra está com a senhora. Muito obrigada, Padre Joelmar. E é uma satisfação poder contribuir com esse momento tão importante para os catequistas da Arquidiocese de Passo Fundo. Essa formação dos catequistas não é algo novo. Ela sempre aconteceu aqui na cidade de Passo Fundo, na diocese, na arquidiocese. E eu me lembro de bons tempos, quando, por exemplo, na década de 80, talvez já iniciando em 70 e depois 90 e 2000, nós tínhamos nos fundos da catedral aquele encontro de formação das catequistas de toda diocese ou da cidade de Passo Fundo. E nas áreas também isso acontecia. Então, nós estamos hoje continuando uma história que foi iniciada logo depois do Concílio Vaticano II. Então, é uma satisfação poder contribuir com essa atividade, com esse envolvimento da diocese na preparação dos seus catequistas. Queridos amigos, vou chamá-los assim, queridas amigas, porque a tarefa que nós como catequistas temos
é algo muito grande, muito sublime. E nós, hoje, o tema nos foi dado, que é creio em Jesus Cristo, seu único Filho. E dentro desta profissão de fé, então, nós temos os 4 títulos que o próprio catecismo atribui a Jesus, que é Jesus Cristo, Filho único, Senhor. Então, é importante esse aspecto de nós nos adentrarmos no mistério de Jesus, mas não como algo muito longe, algo perto de nós. Jesus se tornou próximo. Jesus é aquele que veio morar entre nós. Então, Padre Jolmar, pode colocar o slide para que nós possamos, assim, visualizando e possamos nos aprofundar, então, nesse mistério e na pessoa de Jesus. Este Jesus que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, Senhor. E nós vamos ver depois que o catecismo, esse capítulo, termina com esses 4 títulos que o próprio catecismo dá e recorda, porque não são tão novos assim, porque já estão no próprio Evangelho. E Jesus, aos poucos, foi revelando esse seu mistério de Filho e de ungido, de Messias e de Senhor. Então, vamos, um aspecto, pode passar adiante. Esta imagem, eu tenho que dizer, eu gosto muito de ícones, porque são imagens limpas, são imagens plenas de sentido. Um aspecto importante para nós catequistas é realmente nós contemplarmos o Senhor. Termos esta coragem de contemplação. Este Filho de Deus, este Jesus que veio para morar entre nós, viveu entre nós, mas que é o Filho de Deus. Então, quanto mais nós contemplamos, quanto mais nós nos tornamos íntimos de Jesus, mais nós conseguimos vivenciar e perceber o que nós também vamos ensinar. Eu vou dizer ensinar, não é aula, mas nos encontros em que nós levamos os catequizandos a aderir à pessoa de Jesus e se assemelhar a ele. Então, essa contemplação ela é muito importante, que nós tenhamos essa coragem de realmente contemplar e nos ver nele. Jesus nos olha e nós nos contemplamos nele. O Dom Spengler, também no comentário no final do folheto do domingo, ele dizia, Jesus, o vivente, vive, possui pés que caminham, mãos que tocam, entra em comunhão com todos, sabe acolher, age como ele, possui olhos que veem, possui ouvidos que escutam o outro. Então, se nós, de um lado, contemplamos a Jesus, que fez tudo isso, nós precisamos nos assemelhar à pessoa de Jesus para também sermos os olhos de Jesus, os ouvidos de Jesus, as mãos de Jesus, a consciência de Jesus, enquanto é possível, né? Os pés de Jesus, a boca de Jesus. E que Jesus, que soube acolher a todos, foi acolhendo na sua vida pública, especialmente, assim também nós vamos acolher nossos catequizandos. E nós temos
muitos místicos, muitos santos, que também vão falando que a catequizar ou evangelizar é colocar as pessoas no caminho de salvação. Santa Júlia Bilhar dizia isso, que evangelizar ou catequizar é colocar as crianças no caminho da salvação. E é isso que nós fazemos, porque não optamos pelo catequizando. Nós não optamos pelo jovem ou pela criança ou pelo adulto. Nós o colocamos em contato com Jesus, mas a opção tem que ser dele. Então, por isso que um dos aspectos importantes nossos de catequistas é realmente contemplarmos a face do Mestre, contemplarmos o rosto de Jesus e sermos hoje a expressão do seu rosto. Nesse mundo dilacerado, nesse mundo todo violento, então nós também temos o grande desafio de manifestar a beleza que nos vem de Jesus. E nós tivemos esses dias a parábola do bom pastor, e então hoje em dia as Bíblias começam a colocar também comentários que, em vez de falar do bom pastor, nós deveríamos falar do belo pastor, do belo Deus, porque bom é uma atitude ética, de nós nos tornarmos bons, de nós nos tornarmos não violentos, mas a beleza é dom, a beleza vem de dentro, a beleza é a manifestação da alma. E Jesus é o belo Deus. Jesus é aquele que mostra para nós quem é o Pai. Por isso que quando nós rezamos, o Filho unigênito, ele é o Filho e nele nós somos chamados de filhos. O direito de nós nos tornarmos filhos não é por nós e nem pelo batismo em si, mas nós nos tornamos filhos porque é em Jesus que nós nos tornamos filhos. E também bonito a leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos. O testemunho de Paulo é algo fantástico. Quando ele diz assim, na leitura de Atos 20, 17 a 27, ali pelo 21, ele diz, o livro dos Atos dos Apóstolos, insisti com judeus e gregos para que se convertessem a Deus e acreditassem em Jesus, nosso Senhor. Veja que beleza, esses testemunhos que nós estamos trazendo assim, de quem é Jesus. É aquele que nos dá o direito de sermos plenamente humanos, de sermos filhos e filhas em Deus. E ele por ser o primogênito. Então, nesse sentido, né, o texto que o padre Joelmar leu, que quando chegou, pode ir para outro slide, retomando um pouco, quando chegou a plenitude dos tempos, do livro dos Gálatas, é nele que nós temos condições de chamar Deus de Pai. Pode ir para o outro. Irmã, eu só vou pedir um minutinho para retirar os slides e vou ajustar umas coisas porque deu uns problemas nos slides. Mas a senhora pode ir falando e depois eu mostro, tá bom? Então tá bom. Tá. Então, o texto que o padre Joelmar leu, da carta de São Paulo aos Gálatas, né, fala desse aspecto que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de Maria, nascido de mulher. E isso significa que Jesus, na plenitude dos tempos, ele veio
Ele veio para nos, né, como humano. Ele veio como pessoa, como homem. Ele veio, mas não deixando de ser o Filho unigênito, não deixando de ser Deus. Então, ali nós, né, esse texto também nos faz chegar a nós sermos como, né, que nele nós podemos chamar, ou por graça, ou por dom, nós podemos chamar Deus de Abba. E tem traduções de Bíblia que nos colocam, esse Abba não é um pai, mas é o paizinho, é o papaizinho, que tem até traduções que colocam sob este enfoque. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim, Marcos apresenta o seu texto, diz, este é o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui aparece já os 3 textos, né? Jesus, que é o nome, que significa, depois o catecismo coloca, é o nome de Jesus, e significa aquele que salva. Cristo é o ungido, este Jesus é o ungido de Deus, e ele é filho de Deus. Então, são 3 títulos que logo na abertura do Evangelho de Marcos, o próprio evangelista vai apresentando Jesus. E ele vai manifestando esse Jesus. Jesus, o Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus. No Evangelho de Lucas, na apresentação, no capítulo 1, o evangelista, depois nós vamos retomar um pouco mais esses evangelistas, no capítulo 1, versículo 68, Lucas coloca que Deus visitou o seu povo, quando fala né, no cântico do Benedictus, nós rezamos todas as manhãs, Deus visitou o seu povo, mas visitou de que jeito? Por meio do seu Filho, aquele que foi o enviado. É por meio de Jesus que Deus visita o seu povo. Então, as orações ou cânticos, conforme os evangelhos, nos fazem aproximar de que os evangelistas têm a intenção de trazer um Deus próximo, um Deus que visita o seu povo na pessoa do Filho. E ainda continuando, depois Marcos, no capítulo 1, versículo 11, fala, né, de que Deus cumpriu as promessas que fez a Abraão. Enviou seu Filho amado. Toda a intenção dos evangelistas é colocar a pessoa de Jesus, não uma pessoa distante, mas uma pessoa que vive a ação de Jesus, que veio para libertar e para salvar, como alguém próximo do ser humano. E aí poderíamos voltar para aquele slide número 2, que mostra, né, aquela imagem bonita de Jesus. Jesus que visita o seu povo. Jesus que ele é o Filho bem amado, aquele em quem o Pai põe todas as complacências, como nós vamos ver depois, quando Jesus é batizado. Então, a manifestação de Deus é um Jesus próximo, um Jesus que veio morar no meio de nós. Nós temos
Nós temos na nossa catequese o método orante. Então, essa é uma das atividades, que na postura orante nós temos que estar preparados também. Eu sempre digo que o primeiro passo da leitura orante, ele é muito denso, ele exige estudo, aprofundamento, meditação. Nós não podemos chegar lá, hoje vamos falar sobre a parábola do belo pastor, e eu não preparei nada, e eu não me aprofundei, e eu não meditei, eu não estudei, eu não li em 5 textos diferentes, porque as Bíblias nos ajudam também, e tem tantos outros textos de catequese e de evangelização que nos ajudam a nós nos aprofundarmos naquele texto que às vezes são 5, 10 versículos que nós vamos apresentar às crianças. Nós temos que saber explicar, isso exige estudo de nossa parte, tá? É isso que o método orante nos pede, e depois, para levar as crianças, os jovens, a uma contemplação, a uma aceitação, a um identificar-se com Jesus. Essa parte do creio, a gente poderia ficar falando muito na teoria, creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Então, né? Não, mas eu escolhi o caminho. Este Jesus é o Jesus histórico, humano, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que é o Senhor. E por ser o Senhor, o título Senhor, é que nós damos a Deus e nós adoramos. Porque aí que está a catequese, o último grau do envolvimento é realmente chegar com que o catequizando adore a Deus. A partir da pessoa de Jesus, que é Deus, é o Filho de Deus. Eu e o Pai somos um. É o que Jesus foi dizendo. E o Evangelho, nos últimos dias, ou agora depois da Páscoa, né, é muito significativo quando ele vai se manifestando assim: eu e o Pai somos um. E o Evangelho que começou hoje, amanhã e depois, que é a oração sacerdotal de Jesus, que é algo maravilhoso, que é como que a culminância daquilo que né, Jesus veio falar, né? Ele reza pelos discípulos, ele reza por aqueles que estão no mundo, e nós estamos no mundo tão dilacerado, tão machucado e tão cruel onde nós estamos. Então, nós temos também, por exemplo, algumas músicas que são paralitúrgicas, elas não são bem músicas litúrgicas, que não usamos na liturgia da Eucaristia, mas elas podem nos ajudar a nós nos adentrarmos no Espírito, quem foi Jesus. Então, por causa de um certo reino, são praticamente são aqueles episódios em que Jesus vai anunciando o reino. Ele vai falando das flores, ele vai falando dos pássaros, ele vai falando da partilha, etc, etc. Um certo Galileu, agora o Padre Zezinho ainda complementou com uma última estrofe, que é aquela né, da ressurreição, para não acabar com a morte, porque né, a missão de Jesus não acaba ali com a morte. Então, é isso. Ou aquela outra música que é um fato real que aconteceu com o Padre Zezinho,
Um dia uma criança me parou. Então, na estrofe da música, diz assim, o que é preciso para ser feliz? E a estrofe, o estribilho repete amar como Jesus amou, viver como ele viveu, olhar como ele viveu, olhar como ele olhou, escutar o que ele escutou. Tudo aquilo que nós podemos dizer que são os aspectos humanos de Jesus e que fazem parte da nossa dinâmica de vida. E é isto que nos torna felizes, porque é isto que a pergunta que a criança faz para o Padre Zezinho. Essa história é real, aconteceu mesmo com o Padre Zezinho. Depois nós temos também outras músicas que a gente aproveita, às vezes, que são músicas devocionais. Por exemplo, em relação ao coração de Jesus, músicas de adoração. Mas para que eu estou trazendo isso? Porque pode nos ajudar a compreender o mistério de Deus. Quem é Jesus? Quando eu falo Deus, aqui eu estou me referindo à pessoa de Jesus, que disse, eu e o Pai somos um. Jesus é o Filho de Deus. Então, é importante esse aspecto na leitura orante, quando nós afirmamos algo, quando nós explicamos e depois damos o tempo necessário à meditação, o aprofundamento, à contemplação, a música pode nos ajudar a chegarmos a este momento importante de aprofundamento e, em última instância, a adoração. E a experiência de Deus, a adoração, nós, como humanos, não temos condições de fazer isso 3 horas seguidas. Eu não vi ainda, a não ser alguns místicos que a gente lê, porque os que vivem hoje é difícil. Mas aí, às vezes, é um instante que a pessoa ela diz, eu encontrei Deus, eu senti Deus, eu senti Jesus, mas isso tu não consegue nem explicar. Mas faz parte que nós cheguemos na nossa catequese a essa experiência, a esse momento de meditação, a esse momento de aprofundamento, porque senão a catequese se torna muito teórica, e aí as crianças têm razão de dizer, é a aula de catequese, e depois a catequese nunca mais volta. Um caminho de catequese também poderia ser de nós fazermos a mistagogia, darmos essa oportunidade de aprofundamento do mistério com aquelas crianças cujos pais e elas vão junto na Eucaristia. Então, depois, uns 15 minutos, fazer esse momento nesse momento mistagógico, ou de aprofundamento, ou de experiência, de ver o que celebramos, o que ouvimos na palavra, na mesa da palavra, e o que celebramos, o que isso reflete na minha vida e como eu posso viver melhor. Esse é o método. Esse é o método também orante. Daí não são 2, 3 coisas em separado. Mas esse é um caminho muito longo e que não é tão fácil que seja aceito. Em todo caso, é por aí. Pode passar para o outro slide. Quem é Jesus? A sua origem, sua nacionalidade, suas ações, suas práticas. Em primeiro lugar, Jesus é o Filho eterno de Deus feito homem. O que falamos até aqui. Essa é a afirmação da doutrina central do cristianismo. Quando eu pedi para o padre Gelmar depois disponibilizar um pequeno vídeo, o programa, eu acho que chama Programa 171 de Dom Dimas, Lara Barbosa, acho que é Barbosa,
que trabalha sobre esse capítulo que nós estamos falando. E ele faz a afirmação, ele diz aí que Jesus é o centro da nossa catequese. Só isso. É o centro. Nós precisamos de outros elementos. Então, tem alguns que são mais propensos para a preparação, para a parte né, do envolvimento, de música, etc, etc. Né? Aí depende dos dons de cada catequista, né? Nem todos são iguais. E aí eu acho que o respeito a cada uma também faz parte. Mas o centro da nossa catequese é o anúncio de Jesus Cristo. Ali está o cerne. E como é que nós fazemos isso? O creio, ele nos vai dizendo assim, aos poucos, por pequenas frases. Às vezes as crianças têm até dificuldade de aprender o creio de cor, mas fazer o sinal da cruz consciente, eu estou fazendo a minha profissão de fé. Em nome do Pai, aquilo que nós cremos, daquilo que já foram as catequeses ou os encontros anteriores, de Deus, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Então, tudo que sabemos de um Deus criador, né? Um Deus que vem ao encontro da humanidade na pessoa de Jesus. E em nome do Filho, tudo que vem Jesus. Então, Jesus, a cruz, o sinal da cruz, em nome do Filho, é algo, tudo que eu sei, que eu vivi, que eu interiorizei, que eu acredito e que eu creio sobre Jesus, passa na minha consciência. Por isso que o sinal da cruz também é um ato salvador. Porque tudo passa na minha consciência. Eu reafirmo a minha fé na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nos domingos, também na liturgia é muito... ela tem que ser também metodológica, porque não é possível celebrar tudo no mesmo dia. Então, nós precisamos de dias diferentes, precisamos de momentos diferentes e precisamos, né, acompanhamos pedagogicamente, a igreja nos apresenta isso ao longo do ano litúrgico. Então, esse é o aspecto importante de lembrar também, né? Jesus é o Filho de Deus porque ele é o Messias prometido. Como eu já disse antes, a promessa feita a Abraão vai se concretizando na pessoa do Filho. Ele, o Salvador do mundo. A encarnação, o fato de o Filho de Deus ter se tornado homem, ou carne, melhor a palavra carne, é um mistério central da fé cristã. E nos permite compreender a natureza de Deus e a sua relação com a humanidade. Nós temos, falamos, né, das 3 grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A diferença, monoteístas, as 3 acreditam em um Deus só. Agora, a diferença do cristianismo em relação às outras é que no cristianismo Deus se tornou próximo. Deus se fez carne. Deus se fez humano. Ele veio entre nós e viveu entre nós. E assumiu a nossa natureza humana, menos o pecado, para nos levar como pessoas, como identidade plena para junto de Deus. Esse é um mistério central. E é isso que nós cremos, de que foi Jesus
em relação ao ser humano. Em Efésios 4:13, o apóstolo diz também que pela encarnação, o Filho feito homem nos revela como o Pai nos considera. Compreendemos a nossa dignidade. Somos filhos e filhas de Deus. Jesus, o Filho que se fez carne, é filho por excelência, pois tem a mesma natureza divina de Deus Pai. Efésios, capítulo 4, versículo 13. Paulo, a compreensão de Paulo do mistério de Jesus é fantástica. É algo encantador. Por isso que ele se torna realmente um grande missionário. O apóstolo das gentes, aquele que não tem medo de anunciar Jesus. No capítulo, outro slide, por favor. No capítulo 13 de João, o evangelista vai dizer que Jesus se manifesta como aquele que veio de Deus. No capítulo 3 e 6, ele desceu do céu. Esse movimento, ele é importante para nós crermos, mas não que necessariamente seja de cima para baixo ou de baixo para cima, não sei como. Na primeira carta de João, capítulo 4, o apóstolo vai dizer: Jesus veio na carne. E no capítulo 1, no prólogo, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. De sua plenitude nós recebemos graça por graça. Importante esse aspecto. Ali está, no prólogo, a manifestação. João, ele traz praticamente o resumo do que ele vai falar depois. Assim como o Evangelho da infância, em Lucas, capítulo 1 e 2, é a síntese ou a analogia, a manifestação perfeita em anúncios do que Jesus vai realizar depois na vida pública. Podemos ir adiante. Jesus nasceu em Belém. Desses momentos de guerra, né, um grande problema surgiu, né, um dia desses. Mas Jesus não era judeu. E como é que o povo, o governo judaico pode estar fazendo o que fez, está fazendo, etc, etc. Então, acho que é importante nós vermos. Jesus realmente, e até esses dias, não faz muito, que o Netanyahu falou que Jesus era judeu. E a outra pessoa, então, foi dizendo, não, mas ele era da Palestina. Não, Jesus nasceu em Belém, na Judeia. Está claro no capítulo 2 de Lucas. Mas viveu muito a vida de preparação para o ministério foi em Nazaré, na periferia, no norte, onde iniciou a sua missão. E quando Mateus, no capítulo 3, ele diz assim, a esperança começa na Galileia. É da Galileia que Jesus vai descendo, da periferia de Jerusalém, que Jesus vem descendo
para Jerusalém, e conforme os evangelistas, um fala uma viagem, outro fala duas, outro fala três, quando chega em Jerusalém, Jesus é morto. Então, e no caminho, ele vai percorrendo, vai realizando a missão. E daí, assim, em alguns momentos, na ascensão, alguns evangelistas, para alguns evangelistas, Jesus envia os discípulos na ressurreição para Galileia. Em Lucas, ele envia para Jerusalém. Às vezes a gente pensa, mas isso não tem a ver, a gente se atrapalha e não consegue perceber bem. Não, mas é importante o espaço geográfico. Enviar para os discípulos para Jerusalém e iniciar a missão do discipulado a partir da Galileia mostra colocar-se no caminho de Jesus. Mas em Lucas, no domingo nós vimos isso, ele envia os discípulos para Jerusalém, porque a missão dos discípulos em Lucas inicia em Jerusalém. E é dali que os discípulos se tornam os grandes mensageiros da Boa Nova e anunciadores do reino de Deus, como Jesus o fez. Também, quando nós lemos os evangelhos, nós temos que ter presente para quem o evangelista escreve. Mateus, por exemplo, escreve para os judeus. Então, Jesus é o novo Moisés, é aquele que sobe a montanha, porque para o judeu, encontrar-se com Deus é subir ao monte, como fez Moisés, onde ele recebeu as tábuas da lei. Mas Lucas escreve para os pagãos. Então, Lucas, o próprio evangelho da montanha, é o evangelho da planície. Porque Jesus desce, Jesus vai para a planície onde o povo está, e ali ele anuncia as bem-aventuranças. Se nós não temos claro isso, como é que vamos entender Jesus? Jesus diz uma coisa aqui, depois diz lá outra, depois não sei o quê. Mas nós rezamos, eu creio em Jesus Cristo, Filho de Deus vivo. Ele é o Senhor. Então, é importante este conhecimento. Depois, quando os versículos do creio nos vão levando para outras opções de fé, né? Falando da morte, falando da ressurreição, da ascensão, etc, etc. Mas a vida, o início é um Jesus real, um Jesus que os evangelhos sabem caracterizar muito bem. Que nem Marcos, já lembrei antes, né? Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo. Cristo é o Messias. Jesus é ungido. Então, Cristo no sentido grego e Messias no sentido hebraico. Então, é ungido de Deus. Mas este ungido é o Filho de Deus. E para João, Jesus é o verbo que se fez carne, conforme o prólogo. Então, ter consciência, ler, não ter medo de ler. Mas a minha Bíblia não fala. Mas tem outras Bíblias, tem outros textos. Hoje a gente tem acesso para tantas outras coisas, né? Que podemos ler e podemos pesquisar para ver quem é Jesus. E, às vezes, perguntar para as pessoas também, né? Porque as pessoas vão falar, talvez tenha erros, porque tem erros sobre Jesus, né? Como antigamente também Ariano, por exemplo,
né, que diz Jesus não tem duas naturezas, é uma natureza só. Não, Jesus, né, ele é o Filho de Deus, ele e o Pai são um. Então, as heresias também não podemos estar repetindo. Mas é importante nós conhecermos e, às vezes, perguntar, né, para outros, quem é Jesus para você? Às vezes as pessoas não gostam muito de falar, e às vezes a experiência daquele dia, daquela pessoa, não é das melhores para ficar falando quem é Jesus para ela, né? Mas faz parte da vida, né? Mas o importante é nós não perdermos de vista aquilo que é o próprio método da leitura orante que nós, na Arquidiocese, seguimos, né? Então, a primeira parte é a leitura. A leitura é o aprofundamento do texto. Não é repetir, porque todas as crianças são, em geral, alfabetizadas. Elas leem uma vez, elas sabem o que leram. Ficar só repetindo a frase por frase, palavra por palavra. Não, é compreender o sentido daquele texto. O que se quer dizer quando se fala monte, quando se fala montanha, quando se fala pastor, quando se fala belo, etc, etc. Então, este aprofundamento é importante, senão a gente depois repete o que está escrito, que inteligentes nós somos, não precisamos estar repetindo só para isso. Quem nos ajuda a aprofundar isso é o Espírito de Deus, conforme nós rezamos no início deste quinto encontro, que o Padre Gelmar falou tão bem e nos trazendo aquela oração também de unidade nesta semana que nós estamos. Tá? Pode passar adiante. Agora um pouquinho a manifestação de Deus quando Jesus foi batizado. Então, nós temos aqui dos três evangelistas, especialmente os sinóticos que falam do batismo de Jesus, né? Então, Marcos, ele diz assim, Jesus veio de Nazaré da Galileia, né? E foi batizado no Rio Jordão. E enquanto João batizava, veio do céu uma voz. Olha, o que já falamos desde o começo. Este Jesus, Filho de Deus, o próprio Pai diz, tu és o meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. Mateus tem uma nuance de diferença. Este é meu Filho amado, que muito me agrada. E o mesmo Lucas, tu és meu Filho amado, em ti encontro o meu agrado. O sentido é o mesmo. Tem nuances de diferença de formulação, mas depende da tradução da Bíblia ou depende do próprio evangelista, né? O que ele quer acentuar. Pode ir adiante. Na transfiguração. Na transfiguração de Jesus, que são, então, os três evangelistas sinóticos também falam. Mateus 17. Vocês lembram do episódio, né? Do fato. Não é episódio, tem gente que não gosta da palavra episódio, mas do fato da transfiguração. Jesus leva consigo os três discípulos e aparecem Moisés e Elias e ele. Junto com ele, Moisés e Elias. Moisés, os evangelistas querem trazer ali a síntese da lei. Quem recebeu as tábuas da lei? Moisés. Quem teria escrito os 5 primeiros livros da Bíblia? Moisés. Então, mas foram outros que escreveram, né? Mas, em todo caso, se atribui a ele. Então, Moisés, a síntese da lei.
E Elias, profetismo, os profetas. Moisés e Elias. E no centro, de vestes brancas, Jesus. Jesus é agora a nova lei e o novo profeta. Ele é a novidade, não novidade como notícias, mas como notícia, como a boa nova, como o grande evento da manifestação de Deus. Quando, no Evangelho de Mateus, então, este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. É a voz que se manifesta. Então, de novo, a manifestação da Trindade, né? Assim como no batismo. É a manifestação da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. Então, Mateus, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Marcos, este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Lucas, este é meu filho, o escolhido, escutem o que ele diz. Então, na transfiguração, a manifestação do Pai, de Jesus, do Filho amado, é que nós o escutemos. Mas escutar é mais do que ouvir sons. Escutar é acolher. Escutar é me adentrar no Espírito de Jesus. É contemplar Jesus. É assumir a novidade da lei, que não é uma lei que massacra, mas é uma lei que liberta. Por isso, este ícone traz as tábuas da lei. Cada ícone é um livro, né? A gente poderia falar sobre eles, mas não dá tempo, não é agora a hora também, né? Então, é importante esse escutem-no, escutai-o, né? É nós nos deixar transformar. Nem tudo que os outros dizem pode ser verdadeiro, porque quem nos vai dar a devida sabedoria daquilo que Jesus é Ele mesmo. É através do Espírito, que nós vamos ver domingo, né, quando Jesus envia a nós o Espírito para que Ele nos faça compreender a beleza de Deus. É difícil. Não estou dizendo com isso que eu também vivo tudo isso, mas nem dá. Mas é bonito. A nossa fé na pessoa de Jesus é beleza. Ela nos transforma a nós e nós podemos estar transformando os outros. E aí, podemos ir para o outro slide. Eu não sei o que eu vou fazer com o tempo, hein? Já está bastante tempo passado. Então, assim, creio em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. É o título do nosso trabalho. Aí Jesus, um determinado momento, na profissão de fé de Pedro, ele pergunta, escuta, o que os outros dizem quem eu sou? E Pedro toma a palavra, depois, e vocês, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Lucas, Pedro responde, tu és o Messias de Deus, é a mesma coisa.
porque Cristo e Messias são duas palavras que significam, têm o mesmo significado, um no hebraico, né? E o outro no como é que eu vou dizer? No hebraico e o outro no grego, tá? Então, é importante, né? Isso não nos vai atrapalhar na fé. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Tá? Mas tem uma profissão de fé que a gente deixa muito de lado. A gente não, eu não. Mas muitas vezes a gente escuta cada coisa. Marta, a irmã de Lázaro e Maria, na ressurreição de Lázaro, Jesus pergunta para Marta, Marta, tu crês nisto, que eu sou a ressurreição? Porque ela diz, se tu estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. E daí Jesus pergunta, tu acreditas nisso? E ela responde, sei que tu és o Messias, o Filho de Deus que deve vir a esse mundo. Então, é a mesma profissão de fé de Pedro. A profissão de fé de Marta, aqui, da mulher Marta, se coloca no mesmo nível de profissão do que Pedro falou, e que ficou depois o primaz, chefe dos apóstolos, né? Mas é importante a gente se dar conta de que também nós somos chamados a fazermos esta profissão de fé. Você crê? Sim. Eu creio que tu és o Filho de Deus vivo, que tu és o Cristo, que tu és o Messias. Né? Não só Jesus. Jesus era nome comum naquele tempo. Podemos ir adiante? Padre Jormar, não sei até que horas eu posso ir, hein? Podemos seguir mais 10 minutos, irmã? Tá bom. Depois abrimos para as perguntas. Se alguém tiver, poderá escrever no nosso chat. Então, só alguma coisa assim muito rápida. Então, Jesus e o seu ensinamento, né? No caminho para Jerusalém, ele foi exercendo a sua missão. Mateus fala do discurso da montanha, depois ele fala da pregação do reino, dos milagres, o discurso apostólico, tá? Onde ele envia os apóstolos, fala do mistério do reino, que o reino nem todos vão compreender o que é. Aí vem o discurso das parábolas, o discurso sobre a igreja e o discurso escatológico. Depois vem a paixão e a ressurreição né, de Jesus, que eu não vou entrar aqui. Pode ir adiante, Marcos, já é mais simples. Então, ele fala no capítulo 1 a 8 do ministério de Jesus na Galileia. Vejam a extensão do ministério de Jesus na Galileia. E ali vem os milagres, vem as opções de Jesus. Jesus vai colocando as pessoas no centro, especialmente aquele onde ele cura da mão seca, né? E aí ele chama a pessoa para o centro, porque né, quem não tinha todas as suas potencialidades de vida ou de pessoa humana era colocada à margem, como os leprosos, etc. E Jesus os chama para o centro. Depois ele tem metade do 8, né, até o 10, as viagens de Jesus fora da Galileia e o ministério de Jesus em Jerusalém. Então, Marcos é mais simples, é o evangelho, mas simples não significa menos profundo. Mas para compreender quem é Jesus, nós temos que ter
esta visão, essa consciência. Esse trecho, ele se insere no ministério de Jesus na Galileia. É diferente a compreensão que eu devo ter, então, entre, né, esse texto e outros que acontecem em Jerusalém, porque quando ele chega em Jerusalém, em alguns momentos, ele expulsa os vendilhões do templo. Então, é outra postura de Jesus, porque fazem da casa de Deus uma casa de exclusão e de covil de ladrões, e etc. Tá? Podemos ir adiante. Em Lucas, conforme eu já falei, então, o capítulo 1 e 2 é o Evangelho da Infância, e que praticamente Jesus, o evangelista mostra ali aquilo que acontece, que ele vai desenvolver depois, e que é bonito, maravilhoso também, né? Então, nós temos ali do capítulo 4, quando ele entra na sinagoga, não é no templo, ele entra na sinagoga, e ali tem controvérsias. Um diz que ele abriu o livro, mas tem outros que dizem naquele dia era a leitura daquele texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou. Então, né, não estava lá, né, para saber, mas são posturas diferentes que hoje os exegetas vão trazer. E a partir do capítulo 9, versículo 51 até o 19, então Jesus vai para Jerusalém. Depois ele tem um pequeno momento do ministério em Jerusalém. Então, diferente de Mateus e Marcos, os discípulos devem ficar em Jerusalém, conforme eu já falei, que é em Jerusalém que os discípulos começam o seu testemunho. Podemos ir adiante. João, então, é um outro contexto que também nos vai falando, né, a partir do prólogo que já falei, ele coloca, então, a atividade de Jesus em semanas, ou a partir dos sinais. Então, Jesus realiza, no início do capítulo, o sinal, pode ser a cura do enfermo, a multiplicação dos pães, a mulher adúltera, a ressurreição de Lázaro, né? E depois ele faz o discurso e aprofunda aquele mistério. Então, a multiplicação dos pães está, né, é algo profundamente subversivo, podemos dizer ali, né? Porque a multiplicação dos pães ele vai criticar, né, os discípulos e o povo. Vocês me procuram porque vocês comeram, mas vocês não entenderam o significado. Porque a multiplicação dos pães, a comunhão, o pão da vida, é viver segundo os ensinamentos de Jesus. E aí, a gente precisa ter coragem, né? Coragem, porque eu vou me adentrando, eu vou assumir o que Jesus fez. Quer dizer, doou a sua vida em alimento. E aí podemos olhar, por exemplo, desde o nascimento, a cruz e a morte fazem parte. Aonde foi Jesus colocado no nascimento? No dia, né? Na manjedoura. Na manjedoura. A manjedoura é o quê? É o lugar onde está o manjar dos animais. E Jesus se torna o alimento para nós. Por isso a manjedoura é altar. Ela também é morte. Ela também é cruz. Ela é lugar do nosso alimento.
e nós nos alimentamos de Jesus. Nós não comemos carne como comemos, não comemos a carne de Jesus como comemos ali, porque senão seríamos antropofágicos, não é isso. Mas é assumir na nossa vida o que significa Jesus. E a ressurreição é algo maravilhoso em João, porque a ressurreição é uma retomada do Gênesis. Jesus foi colocado na sepultura, que estava no jardim, e ele se manifesta ali, e ele recria a Madalena. A mulher está acabrunhada, olhando para dentro do túmulo, e Jesus a chama pelo nome. Chamar alguém pelo nome é dignidade, é honradez, é reconhecimento. E Jesus, então, na pessoa de Maria Madalena, ele recria a humanidade. É a nova criação. É o novo jardim de onde pela ressurreição de Jesus, nós fomos recriados. Nós fomos elevados à dignidade de filhos e filhas de Deus. E por isso que no batismo nosso, nós fazemos menção à água, fazemos menção à morte, etc, etc. Nada é por acaso, nós temos que saber ler nas suas devidas conexões. Gente, eu não sei o que fazer. Vamos adiante, só naquele do Jesus, dos 4 nomes, títulos que é dado a Jesus, tá? Por favor. É o número 452 do Catecismo, então já falei sobre isso. O nome Jesus significa Deus salva, e este Jesus é o menino nascido da Virgem Maria, e que não existe, nos Atos dos Apóstolos é colocado, não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos do que Jesus. E aí, a lembrança do presépio, pode ir adiante. A palavra Cristo e Messias, conforme já falei, ungido, significa ungido. Cristo é o nome, mais uma vez, né? Lembrando aqui, o ungido de Deus, é o poder que lhe foi dado. E se nós vamos olhar, esses títulos também já estão na Anunciação, em Lucas, capítulo 1, quando o anjo anuncia a Maria. Ele será o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, aquilo que é anunciado lá, depois é realizado. Filho único de Deus, então, lembrando ali a questão da Trindade, manifestado, né? Ele é meu filho amado, escutai-o, e crer em Jesus é o Filho de Deus, que é a condição necessária para ser cristão, e Senhor, que é o sentido de Deus, soberano, soberania divina. Então, confessar ou invocar Jesus como Senhor é crer na sua divindade. E aí está, pode ir no outro slide, ali no outro ainda, ali está a dimensão de que Jesus é o Senhor. E só a Ele nós adoramos. Só a Deus, Senhor, que nós adoramos. E aí volto a dizer aquilo que eu dizia no início, que né, a catequese nos vai levando, né, a este momento de adoração e de reconhecimento, de contemplação. Jesus é o Senhor.
E tem uma música bonita que não vai dar para cantar, eu não consigo, minha voz não dá e também não sei, né? Pode ir para o último slide, que é a música do Turra, para o outro. Jesus Cristo ontem e hoje. Né? Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Aleluia. Ele é o que diz o texto aos Colossenses. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Tudo que existe foi nele criado. Nele encontramos a redenção. Ele é a cabeça da igreja, seu corpo, o primogênito entre os mortais. Que nele habite a vida mais plena. Foi do agrado do nosso Pai. Reconciliou todas as criaturas, dando-nos paz pelo sangue da cruz. Deus nos tirou do império das trevas e nos chamou a viver na luz. Amém? Seria isso. Então, agora perguntas, vamos ver se eu sei responder, mas em todo caso. Muito bem, então agradecemos, né? Tem outra gente que sabe responder. Não, hoje é com a senhora, né, irmã? Então, agradecemos aí a irmã, né, Araci, pela essa vasta explicação. E sabemos, né, irmã Araci, falar de Jesus em 1 hora não tem como, né? Ele ocupa sempre todos os espaços, todos os minutos da nossa vida, então, mas ficamos muito gratos, irmã Araci, pelo seu testemunho também, né, de falar e aquilo que realmente acredita, né, em Jesus Cristo, e nós sentimos muito isso, né, na sua fala, vimos essa necessidade de nós, e aqui recordando algo que está na carta dos Atos, né, nós vimos e ouvimos e é por isso que a gente fala, né? Então, quem ouve, né, quem vê Jesus Cristo, testemunha Jesus Cristo. Então, quem tem uma experiência com Ele, fala dele, né? Então, nós agradecemos a sua experiência, né, de Jesus Cristo ao longo da sua vida também de religiosa, para que assim nos pudesse também dar esse testemunho hoje. Tinha uma pergunta, mas durante a sua fala já foi respondida, né? Se Jesus era judeu, então a senhora também, quando foi falando, né, explicou muito bem. Não temos outras perguntas, assim, mas só agradecimentos, mas eu gostaria, ainda temos algum tempinho, quem sabe a senhora pudesse nos ajudar. A maioria de quem está nos ouvindo, assistindo, não é só catequistas, mas são ministros da palavra, são pessoas também envolvidas nas comunidades, é todo o povo de Deus, né? Além das nossas catequistas. E como a senhora bem colocou, né, está também no nosso catecismo, a centralidade da catequese é a pessoa de Jesus Cristo, né? O centro da catequese é Jesus Cristo. O centro da nossa vida cristã é Jesus Cristo. Como também fazer com que o anúncio, né, dessa pessoa de Jesus Cristo fique cada vez mais também evidente nas nossas vidas. Pergunto isso porque muitas vezes, quantas imagens de Jesus a gente tem, né? Então, dependendo de Jesus que a gente acredita, a gente vai também ter uma palavra, né? Então, o que a senhora poderia nos dizer, né? Como colocar de fato a pessoa de Jesus Cristo no centro da nossa vida para que assim possamos testemunhar? Eu penso que realmente quando nós estamos na catequese ou somos ministros da palavra, nós temos um planejamento, uma metodologia a seguir. Nós não podemos falar tudo de uma vez, porque até as pessoas precisam deste caminhar pedagógico, aquilo que eu dizia no começo, a própria liturgia, ela nos traz esse caminhar pedagógico.
Então, é a promessa no tempo do Advento, depois o nascimento, depois né, a paixão, morte, e depois a vida pública, né? Tem que caber no ano. Mas é isso que realmente nós temos que ter. Na catequese temos isso também. Mas nunca perder de vista de que a pessoa que nós anunciamos é Jesus, e ele é o Filho de Deus, ele é aquele que veio para nos salvar. Salvar, libertar, né? Mas salvar é dom gratuito de Deus. Nós fomos salvos por misericórdia, por dom, porque Jesus veio e entregou a sua vida por nós. Então, ter presente isso, que é importante. Porque é impossível falar de tudo, né? De uma vez, não se fala. Agora, ter um processo de aprendizagem e de ensino também, porque a catequese é um ensino. Nós não transformamos a catequese em aula, mas ela é um ensino. Nós vamos estar ensinando dentro de uma metodologia que tem começo, meio e fim, e que de nós catequistas exige bastante. Eu não quero amedrontar ninguém, porque eu não sei, então eu não vou mais ser catequista. Não. A graça de Deus também nos ajuda, né? Porque às vezes a gente encontra, mas eu não sei. Deus ajuda, a graça nos ajuda a nós sermos catequistas, né? Mas nós temos que nos colocar também dentro desse espírito de acolhida e não ter medo de ler sobre o que se vê. E quando aparece uma coisa que é meio estranha, deixa de lado, porque acontece que tem muita heresia. Não é tudo que aparece no YouTube ou nas mensagens que são verdadeiras, hein? Porque tem muita fake news também, em nome de Jesus, né? De como se... Né? Para comunhão, eu vi cada coisa louca que não é isso que Deus quer. Então, é importante que a gente tenha clareza. E se nós não lemos, se nós não estudamos, se nós não nos reunimos, se nós não perguntamos, nós vamos ficar com o primeiro da esquina que fica falando. Aí não dá, né? Então, o desafio do aprofundamento é fundamental. Não sei se eu respondi. Muito bem, muito obrigado, irmã, né? Então, mais uma vez, nossa gratidão à senhora por esse tempo tão especial que se dedicou, preparou, também transmitiu, né, o seu conhecimento, a sua também sabedoria conosco. E então nós agradecemos imensamente em nome da Arquidiocese de Passo Fundo, também que a senhora já contribuiu em muitos outros momentos durante essa nossa caminhada, né, da história da Arquidiocese com as formações. Então agradecemos a senhora por esse momento tão especial e agradecemos também a todos que hoje, né, participaram conosco deste quinto encontro, né, tratando sobre a temática do creio, mas creio em Jesus. Ele que é o Filho de Deus, nosso Senhor, Filho único, né, de Deus, nosso Senhor. E na semana que vem, na próxima terça-feira, nos encontraremos então aqui para dar continuidade à nossa formação. Então, irmã Araci, nosso mais uma vez muito obrigado e, por favor, interceda para nós a bênção final. Tá bom. Eu penso que tem muita gente ali que eu conheço. Então, que Deus nos abençoe, né? E fazemos um instantinho de silêncio, de acolhida,
e nos coloquemos como instrumentos nas mãos de Deus, não esquecendo que hoje nós somos a voz, as mãos, os pés, o coração de Jesus para podermos dar a conhecer este Jesus que está aqui no meio de nós e que veio habitar entre nós, e que nós possamos também retribuir com aquilo que nós recebemos, que tanto recebemos, pelo menos um pouquinho, para ajudar neste caminhar dos nossos catequizandos. Então, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Maria nos acompanhe neste caminhar, e que possamos, como ela, colocar sempre as pessoas na escuta de Jesus, quando ela disse: fazei o que ele vos disser. Boa noite.